Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto de Sexta-feira da Paixão, onde uma data muito importante do propósito de Deus de salvação para a humanidade, nós lembramos e celebramos hoje, lembrando e celebrando que Cristo Jesus morreu numa cruz, lá há mais de 2000 anos atrás, para trazer perdão e salvação para nós, agora nesse momento de vida presente, mas mais do que isso, para nos trazer participação na vida eterna no futuro. Então, quais são as datas mais importantes do calendário cristão? A primeira delas é o nascimento de Jesus, que celebramos quando? No Natal. A segunda data muito importante é celebrada hoje, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da crucificação de Jesus, que lembramos hoje. A outra data importante é no domingo. Celebramos no domingo, o domingo da ressurreição de Cristo, o domingo da Páscoa. E a outra data muito importante é celebrada esse ano em maio, que é o domingo de Pentecostes, onde celebramos o envio do Espírito Santo de Deus, cumprindo a promessa de Jesus, que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos, através da presença do Espírito Santo de Deus. Então quero saudar a todos vocês com a palavra bíblica, vocês que estão aqui participando do culto, aqui na Igreja Luterana de Mafra, esta noite, e também as pessoas que estarão assistindo o vídeo do culto em algum momento ao longo da semana, nos próximos dias, nas próximas semanas. A palavra do Evangelho, João 13,16, que é o resumo daquilo que aconteceu naquela sexta-feira da Paixão. João 13,16, quando a palavra de Deus nos ensina: Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. Deus amou a você, Deus amou a mim, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito naquela cruz, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a salvação aqui nesta vida e participação na vida eterna do reino de Deus. Convido para cantarmos o primeiro hino, que anuncia que nos reunimos aqui em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus da Trindade. Em nome do Espírito Santo,
Esqueci de saudar antes, também o Evandro Henning, também o seu filho, a sobrinha que estão aqui conosco. Mais gente da família está por aí também, estou vendo aqui no meio. Sejam muito bem-vindos. O pessoal de Curitiba, de Pato Branco também, né? Sim. Também de Pato Branco. De Florianópolis. De Florianópolis. Olha, então da família inteira aqui hoje, que bom. Sejam muito bem-vindos. Vejo pessoas também de outras cidades, que estão visitando seus familiares, seus parentes, nesse feriadão da Páscoa. Sejam todos muito bem-vindos aqui entre nós. Gostaria de chamar as crianças para virem até a frente para a oração e envio das crianças que estarão participando do nosso culto infantil. Estão chegando aqui à frente, crianças. Também a equipe que estará acompanhando as crianças vai chegar à frente. A equipe de professores, professoras do culto infantil. Isso. Quando são bem pequenos, alguém pode trazer também, né? A mamãe ou a vovó. Até pode ser o vovô também, não tem problema. Muito bem-vindos. Hoje haverá uma atividade bem especial para as crianças durante o culto. A colaboração dos dois estagiários, de São Bento, e a nossa equipe aqui do culto infantil também trabalhando lado a lado com a equipe que virá uma vez por mês aqui, com atividades especiais também no nosso culto infantil. Vamos agradecer a Deus e pedir a bênção de Deus também pelo encontro das nossas crianças. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa aqui nesta noite, Senhor. Nós possamos cumprir aquilo que é a tua ordenança, Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os atrapalheis, porque deles é o reino de Deus. Que tu, Jesus, continues abraçando, protegendo e abençoando cada uma de nossas crianças, e também de seus familiares, pai, mãe, avós, seus familiares que se dedicam a acompanhá-las na fé. Assim abençoe o encontro das crianças desta noite, o Espírito Santo as edifique na fé, e também a todos nós reunidos no culto aqui nesta noite, nós pedimos em teu nome e agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Acompanhe então as professoras, o professor, até a sala lá, o salão paroquial, a atividade especial que vocês terão no horário do culto da Páscoa. Quem traz os avisos hoje pode ir chegando à frente. Quem, em nome da diretoria da igreja, traz os avisos hoje. Pode chegando aqui à frente. Pastor, grupo de canto, comunidade, uma boa noite em nome do presbitério. Também quero desejar aos que nos visitam boas-vindas e sintam-se acolhidos por todos nós aqui da nossa comunidade. As ofertas avulsas hoje irão para o programa Conectar, Fundo de Apoio à Formação Teológica. Pelo que eu entendi, são pessoas que querem trabalhar em função desse grupo que estuda teologia, pelo que eu li ali. Estudantes da Faculdade de Teologia. Foi uma palavra que até então eu não havia ouvido. Também amanhã não haverá culto, e sim no domingo, às 9 horas da manhã, e como o pastor falou, com a presença das crianças, né, que também terão as suas atividades. Então, amanhã não terá culto como de costume, e sim domingo, às 9 horas da manhã. Também, na terça-feira próxima, nós teremos reunião de presbitério, às 19h30. Mesmo quem não seja do presbitério, seja da comunidade, pode se sentir à vontade de participar da reunião. Também os demais grupos, o ASE, Coral, continuam em atividades como de costume, o ASE na quarta-feira à tarde e Coral na quarta-feira à noite. O ensino confirmatório amanhã não terá, devido ao feriado, né? Então somente no dia 6. Também ainda temos alguns devocionais na secretaria, se alguém desejar adquirir, né? É só chegar após o culto que a gente tem à disposição ainda alguns exemplares. Eram esses os avisos. Muito obrigada. Obrigado, Eliane, pelos compartilhar dos avisos. Haverá a celebração de um batizado neste domingo, 9 da manhã, além de ser culto de Páscoa, será também culto com um batizado.
A família está aqui, presente no culto também. E a batizada também está aí. Então, convido a comunidade para cantarmos, antes das nossas leituras bíblicas, o hino 585. Durante a leitura da palavra de Deus. Vamos pôr mais aqui no meio, em função da filmagem, que fica mais centralizado, pondo o microfone mais no meio. Vamos chegando aí. As duas leituras têm a ver com o tema deste culto. Profeta Isaías, no capítulo 53, profeta Isaías, no capítulo 53, onde a palavra de Deus nos fala sobre a promessa da vinda do servo sofredor, que haveria de vir no futuro para pagar pelos pecados do povo. Então, Isaías, capítulo 53, versículo 1 até o 12. Boa noite a todos. Boa noite. Página 818. Isaías 53, de 1 a 12. Passo a ler. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele,
e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os poucos, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ok, obrigado. Página 1160. Lucas, no capítulo 23, versículo 33. 33 a 48. Eu passo a ler. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou.
O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Amém? Até aqui. Amém, obrigado. A mensagem da cruz, como diz o apóstolo Paulo, é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que se perdem. Mas a mensagem da cruz é salvação, esperança, vida nova para todos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém. O dado pode assentar-se. Convido para cantarmos o próximo hino, antes do ensino da palavra, do compartilhar da palavra. Convido para cantarmos um hino que também nos fala da mensagem da cruz, o alto preço que Jesus pagou naquela cruz para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Hino 601. Imaginem vocês, se você encontrasse hoje, face a face, com o Jesus Cristo, sofrido, humilhado, espancado, qual seria a tua reação? Depois nós vamos ver na mensagem qual foi a reação das pessoas daquela época
que estiveram lá no momento da crucificação de Jesus. Qual a nossa reação diante de Jesus Cristo humilhado, crucificado? Não sei se teria como apagar essas lâmpadas mais da frente, para o pessoal visualizar melhor, quem está lá atrás também poder enxergar melhor. Podemos apagar. Esse vídeo é bem interessante. É uma encenação, mas que mostra como as pessoas reagem vendo a figura de Jesus. Quem de vocês recebeu esse vídeo aí durante essa semana? Alguém mais recebeu? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Olha só, bastante gente recebeu. E o que você pensou depois de assistir essas cenas? Com certeza uma cena provocada. Eu só indico que foi num shopping, né? Num shopping, as pessoas circulando lá por dentro e de repente aparece uma figura de Jesus lá ensanguentado, coroa de espinhos, se senta numa cadeira e fica aguardando a reação das pessoas. Alguns passam por ali de maneira indiferente, olham, estranhando, meio assustados, seguem o seu caminho. Outros param para observar melhor. E algumas pessoas vão lá e sentam naquela cadeira vazia diante da figura de Jesus. Jesus humilhado, Jesus ensanguentado, um Jesus que estaria passando pela cruz. Qual seria a tua reação? Qual foi a reação do povo daquela época diante da figura de Jesus crucificado? Pois bem, nós lemos aqui em Isaías, no capítulo 53, que foi profetizado centenas de anos antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, informa que no futuro virá o servo sofredor, enviado pelo próprio Deus. Virá no futuro o servo sofredor, e esse servo sofredor tomará sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. E pelas pisaduras deste servo sofredor, nós seremos curados, perdoados, restaurados. E lá diz com todas as letras que ele, o justo servo sofredor, será humilhado, será espancado, será morto pelos pecados do povo. E mesmo ferido, ele haverá de interceder pelos seus transgressores. Exatamente aquilo que aconteceu na sexta-feira da paixão, anunciado centenas de anos antes do dia da crucificação de Jesus. Se você fosse escrever algo importante, um acontecimento importante, você escrevendo hoje, imaginando o que aconteceria daqui 300 anos, com uma pessoa enviada por Deus como um profeta, um mensageiro de Deus que haveria de sofrer, de ser espancado, de ser humilhado, ser moído pelas nossas transgressões. Alguém de nós conseguiria fazer isso? Alguém na história da humanidade conseguiu fazer isso? Profetizar com tamanhos detalhes e com tal acerto muito daquilo que aconteceu na sexta-feira da paixão? Não, humanamente ninguém conseguiria fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus iluminou o profeta Isaías para que ele profetizasse e anunciasse como seria o sofrimento
do servo sofredor que Deus enviaria para pagar pelos pecados da humanidade. Pois bem, aqui estamos nós, imaginando esta cena do Jesus crucificado. E nós como reagimos diante do Jesus crucificado? Como foi aquele dia da crucificação para as pessoas que estavam lá? Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles informa em detalhes como foi o dia da crucificação. Principalmente Lucas, mas os demais também falam como foi aquele dia da crucificação. Os evangelistas apresentam e revelam que o dia da crucificação, naquele dia, as 7 palavras, as 7 frases ou 7 orações que Jesus pronuncia lá como crucificado, agonizando de dor, perdendo sangue naquela cruz, sendo morto naquela cruz, ele pronuncia as 7 frases principais que até hoje são lembradas em todas as gerações da igreja cristã. E disse alguém com muita sabedoria, essas frases que Jesus pronuncia lá no momento da crucificação revelam a identidade de Jesus diante de Deus o Pai, a identidade de Jesus diante do povo daquela época, das pessoas, mas também revelam a missão de Jesus em obediência a Deus o Pai e também a missão de Jesus diante das pessoas daquela geração, daquela época, que vale também para nós. Pois bem, quais são as 7 expressões que marcaram o dia da crucificação de Jesus? E o que cada uma destas expressões nos revela sobre a identidade e a missão de Jesus? Todos nós sabemos que Jesus pregou o amor, Jesus viveu o amor, a misericórdia, o perdão, oferecendo libertação, cura, restauração, perdão dos pecados para muitas pessoas daquela geração. E tal qual acontece hoje em dia, também naquela geração, algumas pessoas acolheram o amor, a misericórdia, o perdão, a salvação que Cristo oferece. Igualmente hoje, pessoas rejeitam o amor, o perdão, a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz em favor da humanidade. As pessoas continuam reagindo de igual forma, ou através da fé, ou através da indiferença e da descrença. Pois bem, eu queria repartir com vocês estas 7 frases como mensagem principal deste culto. Qual foi a primeira frase pronunciada por Jesus lá pregado na cruz, morrendo na cruz? A primeira frase que Jesus pronunciou lá na cruz foi esta frase aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa esta gente. Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Eles crucificaram, condenaram à morte de cruz um inocente, uma pessoa justa, não fez nenhum mal, não fez nenhum crime, não tratou ninguém com desamor. Mas a política dos líderes religiosos judeus se sentiam ameaçados com a presença, os milagres e os ensinos do Mestre Jesus, armaram uma forma de condená-lo mesmo sendo inocente. E para condená-lo foram falar lá para o governo romano, que era o governo que detinha o poder de toda boa parte do mundo daquela época, também no território chamado território de Israel, dizendo que ele queria ser o novo rei de Israel. Ele queria fazer o povo romano sair fora do território de Israel. Ele queria assumir o trono como novo rei, novo líder, novo presidente, novo primeiro-ministro de Israel. Então armaram essa narrativa, essa politicagem, para apontar que Jesus queria derrubar o governo, o Império Romano. E com isso então foram diante do Pilatos, que teria autoridade para decretar a morte de uma pessoa naquele território. A liderança religiosa judaica não tinha autoridade para decretar
a morte, o assassinato público de uma pessoa. Teria que passar pela autorização dos líderes romanos. E assim foram buscar a autorização dos líderes romanos através dessa maracutaia ali para condenar um inocente. E Jesus, olhando aquela gente ali, os soldados romanos que acabaram de pregá-lo na cruz, olhando os que sobraram lá dos discípulos e discípulas, porque a maioria foi se esconder, fugiu com medo de serem presos, torturados, olhando para aquela liderança religiosa judaica que está ali contemplando Cristo morrendo na cruz, Jesus olha para aquela gente e ora a Deus o Pai, pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a oração de Jesus pela humanidade, no momento mais sofrido da sua existência. Pai, perdoa-lhes. Passaram-se 2000 anos. A sociedade do nosso tempo, a geração do nosso tempo, sabe o que faz? Se soubesse o que faz, não correria tanto atrás de idolatria religiosa, não faria do dinheiro o seu Deus, do status o seu Deus, não se deixaria dominar pelas 3 grandes tentações do diabo: a idolatria do ter, do poder e do prazer egoísta. E agora tem uma nova idolatria que está na moda, desde o advento da internet, que é a idolatria do aparecer. Aparecer é a nova idolatria: ter poder, prazer egoísta e aparecer. Milhões de seguidores para acompanhar as babaquices que aquele influenciador ou influenciadora está ensinando. Pai, perdoa a nossa geração, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, nós não temos discernimento espiritual, nem sabedoria para compreender quais são as verdadeiras prioridades de Deus para a nossa existência aqui neste mundo. Uma vida que glorifica a Deus, não uma vida que glorifica o nosso ego, o nosso eu. Esta oração vale para os nossos relacionamentos. Essa oração vale para nós compartilharmos esta oração diante de Deus, lembrando de pessoas que nos magoaram, nos feriram, nos ofenderam, nos rejeitaram, nos difamaram, tal qual fizeram com Jesus. Aprendamos a orar tal qual Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a oração da pessoa cristã, quando se sente injustiçada por outras pessoas, tal qual Jesus também o foi. Depois acontece uma cena estranha. Quantas pessoas foram crucificadas naquela sexta-feira? Alguém lembra? Quantos foram crucificados? Foi só Jesus? Não. Quantos foram crucificados naquela sexta-feira? 3. Jesus no centro, de um lado um bandido crucificado, do outro lado outro bandido crucificado. Bandidos, criminosos, assassinos, ladrões, bandidos, que também receberam a pena de crucificação por parte do governo romano. Essa penalidade de crucificação era dada para os piores marginais, os piores bandidos. E lá estão 2 bandidos pagando pelos seus crimes, cumprindo a pena que era determinada naquela época. Um dos bandidos olha para Jesus e começa a questionar Jesus. Jesus, você não é o Salvador, você não é o Messias, então salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Você não é o enviado de Deus? Esta é a reação do primeiro que fala diante do Jesus crucificado. A reação do segundo é diferente. Ele corrige o primeiro dizendo: olha, nós somos bandidos, nós estamos aqui pagando pelos nossos crimes. Nada mais certo dentro do contexto daquela época. Mas ele nenhum mal fez. Ele não fez mal nenhum, porque ele está aqui crucificado do nosso lado. Essa é a diferença entre o primeiro e o segundo bandido. E aí o segundo bandido crucificado
olha para Jesus, ele corrige o colega dele de bandidagem, depois ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não esquece de mim, lembra de mim quando vieres no teu reino. Eu quero ir junto contigo para o teu reino, eu quero estar contigo no teu reino. Lembra-te de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. A partir de hoje, a partir da tua morte, você pertence a mim, você estará comigo, você estará no meu reino. O hoje de Deus, o tempo, o hoje de Deus, que nem sempre é o hoje do ser humano. Jesus disse para aquele homem que creu em Jesus, pediu para participar no reino de Jesus, no reino de Deus, teve fé, teve confiança em Deus, percebeu a injustiça que ali estava acontecendo e pede por salvação. Eu quero participar do teu reino, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que as pessoas reagem hoje em dia diante do Jesus crucificado? Com indignação, com revolta. Ah, Deus é culpado disso, Deus é culpado daquilo. Não és Deus? Por que não faz a minha vontade? Por que eu passo por isso? Por que eu sofro? Por que eu sou rejeitado pelas pessoas? Por isso, por aquilo? E aí justamente Jesus olha para aquele humilde pecador arrependido e declara que ele estará no reino de Deus, estará participando. Acolheu a salvação, creu, confiou em Jesus e terá participação no reino de Deus junto com Jesus. Será que a geração de hoje está preocupada em participar do reino de Deus? O que você acha? As pessoas com quem você conversa assim, na rua, no teu ambiente de trabalho, os teus parentes, os teus vizinhos, os teus amigos estão preocupados onde eles vão passar a eternidade? Ou é aquele velho lema materialista: comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Português torto: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Será que a maioria das pessoas tem a mínima preocupação onde vai passar a eternidade? Nós temos preocupação: quando é que nós vamos se aposentar, quanto que nós vamos ganhar na aposentadoria, se vão ter que continuar trabalhando depois da aposentadoria, como muita gente continua trabalhando. Nós temos preocupação quando alguém está doente. Nós temos preocupação como é que vai ser o futuro, o nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós temos preocupação com tantas coisas ao nosso redor. E a preocupação que deveria ser a maior de todas não é como nós vamos viver nos próximos 10, 15 anos. Muitos de nós aqui já passamos dos 65 anos. Será que nós vamos chegar a 95? Hoje no culto de manhã lá em Teópolis tinha uma senhora de 92 anos no culto. Foi trazida lá do lar de idosos do Rio da Estiva. As funcionárias do lar, lá, as amigas da igreja, lá trouxeram ela para vir no culto com Santa Ceia hoje ali na igreja de Teópolis, hoje de manhã, a igreja lotada, hoje de manhã lá em Teópolis. E a velhinha lá, 92 anos. E ela se alegra em participar na Santa Ceia. Tem alegria em poder participar na Santa Ceia. Eu vou te dizer para você o seguinte: olha, infelizmente a maioria das pessoas, não sei qual é o teu caso, tá? Cada caso é um caso, mas infelizmente a maioria das pessoas não está preocupada onde vai passar a eternidade, só está preocupada como é que vai passar os próximos 10, 15 anos. Ora, o que de mais precioso Deus nos tem a oferecer, que é a salvação e a vida eterna, o tesouro maior que Deus nos pode dar, que é participar do seu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. A maioria das pessoas parece que não dá importância para isso. Ora, se Jesus morreu na cruz, se Deus entregou o seu Filho amado naquela cruz para morrer da maneira sofrida como Ele morreu, para pagar pelos meus e pelos teus pecados, para oferecer para ti e para mim salvação, e mesmo assim eu rejeito o amor precioso do Filho de Deus, a pergunta é: o que eu ainda espero de Deus? Próxima cena,
Jesus, olhando aquele povo ali ao redor diante da cruz, ele enxerga a sua mãe Maria e o seu discípulo mais amigo, o discípulo amoroso, o João, o discípulo João, foi o único que ficou aos pés da cruz foi o discípulo João. Os demais todos foram se esconder, fugiram. Na hora que a coisa pega, não sobra muita gente não. O coração daquela mãe vendo o seu filho morrendo naquela cruz, será que a gente consegue imaginar o sofrimento de Maria, vendo o seu filho morrendo daquela maneira brutal, como ele foi crucificado, morrendo lentamente, perdendo sangue, se esvaindo em sangue, durante aquelas horas de crucificação. Jesus morrendo na cruz com toda a dor, todo o sofrimento que ele experimentou, como qualquer ser humano experimentaria. Ele olha para aquela mãe e se preocupa com aquela mãe. Por isso ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Está dizendo para quem? Para o apóstolo João. E ele olha para o João e diz: eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, o apóstolo João acolheu Maria em sua casa e a adotou como se fosse sua própria mãe e a cuidou como se fosse sua própria mãe, cumprindo aquilo que lhe pediu Jesus. Maria, considera o João como teu filho. Discípulo João, considera a tua mãe e cuida dela como se fosse tua verdadeira mãe. O discípulo levou para casa a mãe de Jesus e cuidou dela. Hoje em dia, será que as pessoas têm essa preocupação de cuidar dos idosos? Cuidar das viúvas? Maria era viúva. Cuidar das pessoas doentes, cuidar das pessoas idosas, cuidar das pessoas enfermas, cuidar das pessoas que sofrem com enfermidade. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E o apóstolo João cumpriu a missão de cuidar de Maria como se fosse sua própria mãe. Vamos adiante. A quarta palavra de Jesus na cruz é uma palavra que revela que ele, Jesus, na cruz, assumiu em si todo o pecado da humanidade, o seu corpo, o seu sangue, o seu ser. Ele assume para si todo o pecado da humanidade, como diz o profeta Isaías no versículo 53, ele assumiu para si todas as nossas transgressões e foi moído pelos nossos pecados. E neste momento que ele assume para si todo o pecado humano, todas as transgressões humanas, toda a rebeldia humana, ele fala como aquele ser humano pecador que assume para si todas as consequências do desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Ele assumiu completamente o desamparo da humanidade, a rebeldia da humanidade, o pecado da humanidade, onde não é possível ter comunhão com Deus, com toda a carga de pecado. Ele pagou pelos nossos pecados na cruz. Ele, o servo de Deus, o sofredor. Às vezes nós nos sentimos tal qual Jesus, e nós nos perguntamos: Deus, por que me desamparaste? Por que essa doença terrível? Por que essa crise na minha família? Por que esse conflito dentro do casamento? Por que essa carga pesada dentro do ambiente de emprego? Esse estresse todo? Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Nós nos sentimos também em alguns momentos desamparados. Parece que Deus não responde a oração, e a oração demora, e demora, e demora. Mas a palavra de Deus é clara: lançai nas mãos de Deus todas as vossas ansiedades, porque Deus tem cuidado e Deus quer cuidar de vós. Esta palavra é uma palavra talvez a mais difícil de todas de interpretar, essas falas de Jesus diante de Deus o Pai. Mas essa palavra será superada no final das 7 palavras de Jesus. E aí, dando sequência à sua humanidade, à revelação da sua identidade, como ser plenamente humano, com todo o sofrimento humano também do desamparo, sentimento de desamparo. Eis que a próxima palavra de Jesus é: tenho sede.
tenho sede. Ele agonizando horas e horas naquela cruz, já tinha carregado aquele madeiro da cruz, aquela trave enorme nas costas, até chegar lá em cima, onde seria crucificado. Foi açoitado o percurso inteiro, foi humilhado, cuspido, xingado. E lá na cruz, então, ele revela também mais um aspecto da sua humanidade: tenho sede. Sede, água para aliviar um pouco o sofrimento naquele momento. O que as pessoas entregam para ele quando ele pede que está com sede? Os soldados fazem lá, alcançam para ele ter um copo de água gelada, uma água de coco geladinha. O que eles alcançam para ele? Vinagre. Vinagre. Alguém aqui costuma tomar um copo de vinagre de vez em quando para a saúde? Não? Hoje em dia tem tanto tratamento alternativo, eu não duvido que não tenha o tratamento do copo de vinagre. Mas aquilo ali era uma zombaria, era um desprezo. Era ridicularizar e desprezar mais um pouco aquele que estava passando por todo tipo de sofrimento físico, emocional e espiritual naquele momento. E agora vem a penúltima palavra de Jesus, que está lá em João capítulo 19, versículo 30. A penúltima palavra de Jesus. Jesus já quase morrendo, seus últimos minutos de vida, diz: está consumado. O que significa estar consumado? O que significa estar consumado? O que vocês acham? Quando alguém diz: ó, está consumado, está pronto, está feito, está concluído, acabou, está plenamente executada a missão de Jesus, está consumada a missão para a qual Jesus veio ao mundo, para pregar o evangelho do amor, da salvação, para morrer na cruz pelos pecados da humanidade, para ressuscitar no domingo de Páscoa e trazer vida nova àqueles que aceitam a vida nova que ele, Jesus, oferece. Agora Jesus diz: está consumado. Ele completou a missão que Deus o Pai lhe deu, e completou com obediência, com dignidade, com integridade, sem fugir do sofrimento. E o pior tipo de sofrimento que havia naquela época: ser executado numa cruz. O apóstolo Paulo diz lá no final das suas cartas, dizendo: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando chegar nos últimos instantes da tua vida ou da minha vida, poderemos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora o que me aguarda é a coroa da salvação, o que me aguarda é a participação no reino de Deus, no reino do amor, vida eterna, no reino de Deus. Eu não sei que avaliação você tem feito assim da tua jornada de vida, cada um é livre para fazer a avaliação que quiser. Não sei quais são as prioridades da tua vida, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo cumpriu plenamente a missão que Deus o Pai lhe confiou. Ele viveu para a glória de Deus, na alegria e na tristeza, na companhia das pessoas e na solidão, no abandono de cruz, na humilhação de cruz, na crucificação. Ele cumpriu exatamente aquilo que Deus o Pai deu a ele como missão para salvar a humanidade. E a última de todas as palavras, que para mim é uma palavra que fecha com chave de ouro a missão de Jesus, o crucificado, que supera também aquela palavra de sentimento de abandono, esta palavra aqui que supera tudo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Espírito no grego, pneuma, espírito no hebraico, ruá. Espírito de vida é a vida. Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida, a minha existência, o meu espírito, o meu sopro de vida. Pai, nas tuas mãos me entrego totalmente. E assim Jesus morreu, entregando-se plenamente nas mãos de Deus o Pai, voltando para Deus o Pai. Ele veio de Deus o Pai e ele volta para Deus o Pai, e depois ele vai enviar o seu Espírito Santo para estar conosco
todos os dias até o final dos tempos. Esta palavra, para mim, é uma palavra que resume toda a missão de Jesus. Ele veio de Deus o Pai, ele volta para Deus o Pai, e ele envia o seu Espírito Santo para estar conosco, hoje e sempre. Meu amigo, minha amiga, em meio às lutas que você tem enfrentado, você tem feito esta oração de Jesus? Deus, Pai, nas tuas mãos eu entrego os meus pecados, as minhas angústias, as minhas dores, o meu sofrimento, a minha doença, a minha enfermidade, o meu presente, o meu futuro, os meus amados, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos e irmãs na fé. Pai, nas tuas mãos eu entrego tudo. Lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus quer cuidar de vós. Se nós entendemos esta mensagem da sexta-feira da paixão e saímos daqui crendo que o maior e o melhor presente que Deus nos poderia ter dado, além da vida e da existência, o segundo maior presente é a salvação, o perdão que Cristo oferece e a participação na vida eterna com Deus. Se alguém sai desta vida sem Deus, sem vida eterna, esqueceu do principal. Não esqueça do principal. Tem pessoas que se iludem com mensagens de enrolação. Uma vez ouvi um líder religioso dizer: não se preocupem com o fim do mundo, com o reino de Deus, com essas coisas. Lá no final da história, Deus vai salvar todo mundo, os bons e os ruins, os justos e os injustos, os pecadores, os bandidos, todo mundo. De onde é que você aprendeu isso? Na Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que aqueles que escolheram Deus vão participar do reino de Deus. Quem rejeitou Deus vai participar do inferno. É isso que ensina a Bíblia. Podemos inventar coisa só para agradar as pessoas. Não adianta agradar as pessoas e desagradar a Deus. Iludir as pessoas que vão seguir um caminho errado e vão chegar num lugar errado. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai senão por mim. Não é pelas outras religiões, não é por esforço humano. Ninguém vem ao Deus o Pai senão pela cruz do crucificado. Não tem outro caminho que Deus preparou. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: na sexta-feira da paixão se coloca no altar de muitas igrejas luteranas, evangélicas luteranas, a imagem do Jesus crucificado. Mas durante o ano inteiro nós temos a cruz sem a imagem do crucificado. E algumas pessoas estranham isso, aproveitando até, que nós temos bastante pessoas aqui também hoje, talvez não ouviram essa explicação. Nossa, é pesado. Alguém que tem tendinite nos dois braços, segurar isso aqui não é fácil. Mas eu queria dizer para você, não tem problema nenhum de ter no altar uma cruz com a imagem do crucificado, porque foi isso que Jesus passou. Isso é fato, é verdade, é realidade. Mas nós não adoramos um Jesus morto, nós adoramos o Jesus ressurreto, e por isso prevalece em nossas igrejas a imagem da cruz vazia, da cruz sem o crucificado. Mas nós não chegamos no Cristo ressurreto, no domingo de Páscoa, sem passar pelo Jesus crucificado. E hoje é o momento de passar pelo Jesus crucificado. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, te dê muita sabedoria e discernimento para que você cumpra aquilo que é o propósito de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça salvadora de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquemos o principal, o mais precioso, e as demais e menos preciosas Deus nos dará pelo agir da sua misericórdia e seu cuidado para conosco. Amém. Oremos, já nos preparando para o momento de Santa Ceia.
Deus e Pai, que nós possamos sair daqui com a nossa mente, o nosso coração desafiado a buscar em primeiro lugar na nossa existência, ó Deus, o Teu reino, a Tua vontade, o reino do perdão, do amor, da misericórdia. Que possamos, Senhor, nos libertar das idolatrias que povoam a nossa mente, o nosso coração, as idolatrias do ter, do poder, do prazer, do aparecer, os desejos enganosos do coração humano, e que assim, Jesus, Tu nos dê um novo coração, um coração perdoado, restaurado, fortalecido com a Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor é tão grande, que Tu entregaste a Tua vida, Teu corpo, Teu sangue naquela cruz, para perdão dos nossos pecados todos, e também para a nossa salvação, aqui e agora, e também para a nossa participação no Teu reino no futuro. Possamos escolher, Senhor, assim como aquele bandido arrependido: Senhor Jesus, lembra-te de mim no Teu reino. Assim nós possamos participar da Santa Ceia, acolhendo o perdão de Jesus, corpo e sangue de Cristo dado, para perdão em nossa salvação, e sair com o coração grato, com alegria, com a disposição de servir ao Senhor Jesus com perseverança e viver uma vida cristã que glorifique o nome de Deus. Que assim seja, e no Teu nome oramos, Senhor Jesus. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o próximo hino, nos preparando para a Santa Ceia. Mas antes eu queria repartir um hino aqui que resume bastante. Se conseguir entrar com esse hino aí, resume bastante a mensagem. Esse hino é um hino clássico, é um hino que eu já conheço há quase 40 anos. Mas tem várias versões diferentes, vários cantores evangélicos, vários padres que cantam esse hino. E esse hino agora tem uma versão mais atual também, aí dos últimos anos, de um dos melhores cantores e compositores também cristãos do nosso tempo, que é o Brado. Qual é o primeiro nome dele? Brado? Tiago Brado. Ele esteve aqui em Mafra no ano passado, fomos assistir a apresentação dele na paróquia São José. Tem ótimas músicas, excelentes melodias, alguém que adora a Deus através das suas músicas. Então queremos ouvir esse hino então antes da Santa Ceia, antes de nos preparar para a Santa Ceia. Quem puder apagar as lâmpadas aqui, conheça melhor ali o interruptor. Esperado este momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo.
Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou o teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Bem, como Jesus nos ama e ninguém nos ama tal qual Jesus nos tem amado. Vamos cantar nos preparando para a Santa Ceia, o hino de número 412. 412, isso? Ok? Esse hino nos preparamos para a Santa Ceia. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. No Calvário, que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário, que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo, às vezes os dois não cantam, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo, às vezes os dois não cantam, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é Nos preparando para participar na Santa Ceia,
Lembramos naquela noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo partido o pão, entregou aos discípulos, dizendo: comei vós todos, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, agradecido a Deus, compartilhou com os discípulos, dizendo: tomai e bebei vós todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus, convidamos vocês para participarem da Santa Ceia. Independente se você é integrante da Igreja Luterana, uma pessoa que nos visita hoje, o convite é de Jesus. O convite não é aqui do pastor Jairo, o convite não é da Igreja Luterana, o convite é de Jesus para você. Então, se você se sentir em paz, sentir no teu coração que é importante vir e participar da Santa Ceia, e é importante, é necessário, venha, aceite o convite de Jesus. O próprio Jesus diz: vinde até mim, vós todos estáis cansados, sobrecarregados com vossas pesadas cargas, e eu vos aliviarei, eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Venhamos na Santa Ceia, recebamos o perdão de Cristo, o descanso e a paz espiritual que só Ele nos pode dar. Amém. Vamos ter um momento de silêncio, onde cada uma de nós pode conversar com Deus em silêncio, em pensamento, em oração, também confessando pecados e pedindo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos acolhe. Vamos a Ele com humildade, com fé e confiança, crendo no amor que Ele tem para conosco, crendo na salvação que Ele nos oferece. Vamos ter esse momento de silêncio. Senhor Jesus, Tu conheces a mente, o coração de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, onde nós não temos buscado em primeiro lugar o Teu reino. E nós não permitimos que a Tua misericórdia venha a mediar o nosso relacionamento com outras pessoas. Pedimos perdão, Jesus, e cremos na Tua palavra, que diz que todos pecaram e carecem do Teu perdão, da Tua salvação. Mas também Tu nos acolhes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque muitas vezes não sabem o que fazem. Assim agora, Senhor, sejamos acolhidos pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Obrigado pela Tua oferta, Teu corpo e sangue dado naquela cruz para a nossa salvação. Possamos crer, receber e partilhar da Tua paz com outras pessoas ao sairmos do culto hoje aqui. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor, porque ninguém tem amor maior do que aquele que deu a própria vida em favor dos seus amigos. Mas Tu também deste a Tua vida não só pelos Teus amigos, também por aqueles que Te rejeitam e Te pregaram na cruz. Obrigado, Jesus. Ninguém nos ama assim como Tu nos ama. Amém. Podemos ocupar aqui na frente também, todo esse espaço aqui pode ser ocupado. Vamos chegar na frente, pode ali também, vamos ocupar aquele espaço ali na frente.
fica melhor. Porque não tem espaço lá. Corpo de Cristo, dado por ti. A palavra de Deus nos diz, através do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha mão direita fiel. Ide com a paz, com a bênção e com os cuidados da mão direita de Deus. Amém. Voltar aos seus lugares. Do nosso culto, um hino de gratidão, um hino de ação de graças. O hino de gratidão é bem conhecido pela comunidade também. Hino de número 84, Te Agradeço. Hino 84, Te Agradeço. Enquanto cantamos esse hino, podemos trazer a nossa oferta aqui diante do altar. Aquela oferta que vai dentro dos envelopes se destina integralmente para os trabalhos da igreja. Aqui vai fora dos envelopes, se destina então para as faculdades de teologia, para aquele programa de bolsas de faculdade de teologia Conectar. Então, só para as pessoas saberem, né, da destinação das ofertas. Também toda e qualquer oferta que entra no envelope, 10% é destinado para o sino e para a Igreja Nacional. 10% de todas as ofertas que entram na comunidade tem a destinação, então, de 10% para o sino, 0,5% para o fundo de missão lá de Joinville. Com isso nós ajudamos os trabalhos sinodais e a nível nacional também. Ok? Vamos agradecer a Deus também com a nossa oferta, de compromisso de fé e de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja. E no 84, Te Agradeço. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Também aqui nos primeiros anos. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que
Amém. Nossa gratidão especial aí pela equipe que conduziu os cânticos, o louvor deste culto. Foi muito bom. Vamos ficar de pé para a oração do Pai Nosso e para acolhermos a bênção de Deus. Oremos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua família, o teu descanso, o teu trabalho do dia a dia. Que a bênção de Deus e sua misericórdia se renove sobre a vida e a missão e testemunho de vida de cada um de nós. Vamos com a paz de Cristo em nossos corações, que possamos dar muitos frutos para o reino de Deus. Amém. Próximo culto no domingo de Páscoa, às 9 da manhã, todos são muito bem-vindos. Domingo de Páscoa, às 9 da manhã, e haverá atividade para as crianças neste domingo de Páscoa, no horário do culto das 9 horas. Uma boa noite para todos vocês, uma feliz e abençoada Páscoa para todos nós, para todas as nossas famílias. Amém.